Tudo bem, pessoal? Boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Espero que essa aula seja para vocês hoje, porque nós estamos aí sem o WhatsApp hoje, né? Não vai ter como eu mandar o link para vocês. Bom, eu vou começar fazendo a correção da aula de matemática que eu deixei semana passada, tá? Lembrando que hoje, né? Hoje já é 4 de outubro de 2021. Pois bem, eu deixei essas três questões para vocês na aula passada e pedi para vocês fazerem, que isso é um problema de matemática, e esse problema envolvendo aí, no caso, divisão, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a nossa correção. Na primeira questão, dizia o seguinte: no início do ano foram matriculados 480 alunos para as aulas de dança. A escola tem somente 15 turmas, né? Sendo que todas elas têm que ter a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos terá em cada turma? Então, é só vocês observarem que o que você vai fazer. Se são 480 alunos e são 15 turmas, então para mim saber quantos alunos terão em cada turma, vou pegar 480 e dividir por 15. Então se eu pego 480, né, para dividir por 15, primeiro eu vou dividir 48, né? Veja aí, então eu pego, eu armo a conta, aí coloco 480 dividido para 15, aí eu divido 48 dividido por 15 vai dar 3. Por quê? 3 vezes 15 é 45. Para 48 faltam 3. Então eu coloco 3 e baixo o 2. Aliás, e baixo o 0. E vai ficar 30. Aí eu divido 30 por 15 que dá 2. 2 vezes 15 é 30. Para 30 nada. Portanto, eu já sei que são 32 alunos por turma. Portanto, 480 dividido por 15 dá 32. Então aí, uma divisão e o número exato, né? Na segunda questão, falava o seguinte: Fernanda convidou para sua festa 64 amigos da escola. Ela decidiu que cada um dos amigos deverá receber a mesma quantidade de docinhos na mesa, né, de doces, que tem 256 doces. Quantos doces cada criança ganhou? Simples. Se são 64 amigos, né, e 256 doces, eu vou fazer o que? Eu vou pegar 256 e dividir por 64. Então, vejam que só dá para me dividir mesmo por o número completo, porque 25 não dá para dividir por 64, então vai ser 256. Quando eu coloco 256 dividido por 64, vai dar 4. Por quê? Porque 4 vezes 64 é 256 e não tem nenhum resto. Então o resto é 0. Portanto, aí veja, a conta é bem facinho de fazer. Para você fazer esse cálculo, você poderia ter buscado primeiro o 5, né? Você iria ver que o 5 iria passar. Então você colocaria, se quisesse colocar o 3, iria ver que o 3 fica muito longe. Então o número é exato, porque aí diz o seguinte, olha, quantos doces cada criança recebeu. Então já diz que todos iriam receber o valor igual. Então aí você faz o cálculo, divide 256 por 64, que vai dar 4, tá bom? Na última questão, na número 3, dizia o seguinte: em uma gincana havia 15 grupos com 32 pessoas em cada um. Para a premiação, a organização preparou 192 medalhas. Ao final da gincana, quantos grupos completos receberão medalhas? Cuidado, esse número 15 aqui é só para confundir, tá? O que você precisa usar é somente o 32 e o 192. Então você vai pegar, são quantas medalhas? São 192 medalhas. Quantas pessoas tem em cada grupo? Tem 32. Então você vai pegar 192 e dividir por 32, que no caso dá 6. Você pode tentar o 7, ver que o 7 passa, o 5 fica longe.
Por que o 6? Porque se você pega o 6 e multiplica 6 vezes 32, vai dar 192, não sobra nada. Portanto, aí é a correção da atividade de vocês, beleza? Gente, outra coisa também que eu queria falar para vocês, então vamos aqui falar que essa semana nós estamos entrando na nossa semana de avaliações, tá? Então essas avaliações, elas acontecerão a partir de amanhã, certo? Nós temos português que vai cair nas provas, nas avaliações de português, vai ser leitura, compreensão e também interpretação de texto, tá? Em matemática vai ser atividades com as 4 operações, problemazinho com português, com adição, subtração, também vai, além de adição, subtração, vai ter multiplicação, irá ter também divisão. Então as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e a divisão. Na de história vai cair sobre a origem do ser humano. Então é importante que vocês prestem bastante atenção no último vídeo que eu gravei falando sobre a origem do homem, os australopitecos, a idade da pedra lascada, da pedra polida, a questão do período neolítico, paleolítico, então tudo isso, tá? Então fica aí a dica para vocês estudarem para avaliação de história. Já na questão de geografia nós iremos falar aí sobre o espaço geográfico, né? Que no caso está aí a orientação e também a localização no espaço. Então esse vai ser o assunto abordado em geografia. E já em ciências vai cair sobre o planeta Terra e o sistema solar. Tudo isso aulas que nós já vimos, né, anteriormente, portanto vocês não irão ter dificuldade, somente vocês reverem as aulas anteriores, assistir os vídeos, ver os conteúdos da apostila sobre isso. Também vai ter uma avaliação de artes. Então em artes, na verdade eu estou mandando até inclusive um documento para vocês, que eu estou enviando, e nessa avaliação de artes nós iremos falar sobre o contexto, né, da arte, né? Então eu queria até perguntar para vocês, para falar que nós não tínhamos tido ainda essas aulas, mas ela vai ser uma aula atividade, e também a atividade vale a nota, que tem como tema a capacidade criadora. Então essa capacidade criadora, quando diz, imagine aí a criatividade, né? A imaginação, a criatividade, também as notáveis habilidades e técnicas desenvolvidas aí pelos seres humanos ao longo da história, elas tornam possível a produção de belas obras. A fotografia, né? Por exemplo, nós temos aí na página que eu estou enviando para vocês, uma fotografia que ela retrata o que? Ela retrata o desfile do carnaval, né? Então, que é essa fotografia aqui, vejam, né? Então aqui ela está mostrando para vocês, retratando a festa de carnaval, que reúne diversas manifestações das mais variadas linguagens artísticas, num espetáculo repleto de beleza e também grandiosidade. Existe um grande preconceito, principalmente as pessoas que não têm muito técnico e conhecimentos sobre o carnaval, que as pessoas já pensam o carnaval de outra forma e tudo, mas é importante lembrar que principalmente as escolas de samba, elas usam o carnaval aí para expressar um tema, sempre tem uma temática, uma questão cultural que realmente é muito interessante aí para toda a história, tá certo? Então eles trazem tudo isso aí e mostrando uma temática que irá contribuir para que nós aprofundamos nosso conhecimento sobre o carnaval, beleza? E aí você pode olhar e ver, e você vai responder, né? Que elementos chamaram a sua atenção nesta imagem? Aqui vocês verem nessa imagem, a imagem que vai ser o desfile da escola de samba chamada Unido dos Viradouro no ano de 2016. 2006. Então, gente, as fotografias, na verdade, elas mostram uma construção em formatos, né? Em tudo que você irá fazer. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para essa fotografia aqui, né, tem mais uma fotografia para me mostrar para vocês. Olha,
nós olhamos para essa fotografia, vejam essa fotografia aqui. Observem com bastante atenção, né? Olhem, certo? Pois bem, então essa fotografia, observe que ela é em um formato circular. Pois bem, é a construção em formato circular, ela é feita há mais de 5.000 anos. Ela foi feita há mais de 5.000 anos lá na Inglaterra. Então cada pedra vertical é em pé, tá? Horizontal é deitado. Pois bem, cada pedra vertical dessa obra chega a ter 5 metros de altura e pesar em torno de 5 toneladas, ou seja, 5.000 quilos, porque uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Os estudiosos ainda hoje se perguntam como essas obras teriam sido transportadas até o local e qual seria o propósito da construção desse monumento. Não sabemos as respostas, mas é certo que envolvem as habilidades técnicas e culturais que foram desenvolvidas pelos seres humanos aí ao longo da sua história, do homem passando e deixando a sua história através da arte, né? Então, as habilidades técnicas que nos permitem construir e também manipular ferramentas com as quais produzimos desde os objetos simples até as construções monumentais como essa de Stonehenge. Então, essas habilidades culturais, por vez, né, originam-se da capacidade humana de representar tudo, né, o que está ao seu redor, criando símbolos e também atribuindo significados. Então, esses elementos formam aquilo que chamamos de cultura. Por exemplo, ao longo dos séculos, os diversos povos que habitavam a região onde se encontra o Stonehenge atribuíram diversos significados a essas construções. Então, abaixo nós temos o seguinte, né? Um documento que eu estou enviando para vocês. Você conhece suas origens culturais? E aí, vocês conhecem a origem, a cultura de onde vocês vivem? Por exemplo, relembre aí uma história que seus pais ou avós lhe contavam quando você era criança. Depois que faça uma pesquisa aí em livro, revista ou na internet, descubra a origem, né? País, região, de sua cultura familiar. E aí você registre, ou seja, registre no caderno essas informações obtidas e ao final você compartilha com a gente, tá? Para que a gente possa conhecer mais um pouco da origem, principalmente da cultura da sua região, tá certo? Então, essa parte de artes vai ficar voltada para esse contexto que nós chamamos de capacidade criadora, tá? E aí a matemática vai ficar as 4 operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. No português nós vamos ter aí na prova de vocês leitura, compreensão e interpretação de textos, tá? Então vai ser a base. Só relembrando que em geografia nós vamos ter o que? Nós vamos ter o espaço geográfico, né? Orientação e localização. Em história, a origem do ser humano. E em ciências nós iremos ter aí, no caso, o planeta Terra e o seu sistema solar. Então, revisões para vocês estudarem mais uma vez e depois disso vocês se darem bem aí quando for fazer a prova de vocês. Tá bom, gente? Então, assim, hoje é mais essa dica, foi para fazer essa correção para vocês e pedir para vocês reverem os materiais que nós já estudamos, porque vai ser baseado nesses materiais, nesses focos de estudos, né, que nós iremos fazer a nossa avaliação, tá bom? As avaliações que começam amanhã, dia 5 de outubro, tá bom? Então, abraço para todos e amanhã a gente se vê. E qualquer dúvida é só me mandar para mim no PV. Mais uma vez, quem tiver alguma atividade atrasada, por gentileza, atualize essa atividade, que é para a gente se organizar melhor, tá bom? Tchau e até mais.